De volta amanhã, Sagres, aqui na Sagres 730. Comigo, Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves. Goiás aderiu ao programa Monitor de Secas, ferramenta que vem fazendo grande diferença no Nordeste brasileiro, onde foi implementado originalmente em 2014. O programa é coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento. Para detalhes, nós vamos conversar agora com o gerente do CIMEGO, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o André Amorim. André, bom dia. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Cileide. Bom dia, Rubens Salomão e todos os ouvintes Sagres FM. Prazer ter o senhor com a gente aqui. André, o que muda assim, no trabalho aqui em Goiás, nesse monitoramento, agora com essa adesão? Sim, nós já estávamos num período aí de testes, né, desde o começo do ano. E agora sim, efetivamos oficialmente, né, a questão do boletim de monitor de secas. O que muda é que, ao longo dos anos, já começou, nós aqui, o Brasil todo, já observa que o fenômeno seca ele não fica restrito ou se restringe simplesmente à região nordeste do país. Muitas vezes, Rubens, a gente fala seca, gera talvez um certo ruído para as pessoas, porque é um termo muito forte, né? Fala seca, você já lembra daquele chão rachado, aquele gado deitado, aquela situação assim, crítica e caótica. Mas não, o fenômeno da seca, ele é advindo de uma situação climática, né? Assim, um dos carro-chefe da situação, as questões climáticas, e ao longo desses anos, ou aqui agora na nossa história recente, nós temos aí situações. São Paulo, por exemplo, nós tivemos aquela seca que praticamente o pessoal ficou ficou sem água lá em São Paulo. Nós tivemos aqui os rios da Amazônia que secaram, deve ser mais ou menos uns 5 anos. Então, esse fenômeno ele já está assim, disperso, né? Vamos colocar assim, ele já avançou, lógico que em algumas características, ou de maneira silenciosa, como está aqui em Goiás. Assim, no primeiro momento, quando você observa o mapa, você já nota que a região sudoeste do estado demonstra um índice de seca grave para o estado de Goiás. E acaba nos surpreendendo. Cileide? Pois você está falando sobre da gente imaginar aquela ideia preconcebida de seca, e vendo aqui o mapa de Goiás, que surgiu aí com essa adesão do Estado a esse monitor da seca, é surpreendente ver que exatamente a região sul de Goiás, né, sul e sudeste, é a que aparece com 40% da seca do Estado está nessa região. E o que aconteceu? Assim, o que é essa seca da região sul e sudoeste? Leite, nós temos algumas situações que, quando nós olhamos para o Brasil, né, e não podemos deixar Goiás fora dessa situação, o delineamento já vem, por exemplo, esse ano, na região sudoeste do estado, nós notamos que as temperaturas estão mais altas. Uma outra situação que está acontecendo, a região sudoeste do estado, até aquele dia nós conversamos a respeito disso, é a região que mais tem apresentado focos de queimada. E a questão do monitoramento, desde o começo do ano, depois eu posso, né, porque nós não temos como passar um vídeo, mas nós temos um videozinho que nós colocamos os mapas de janeiro até agosto, e nós notamos que é uma mancha que começa em janeiro, porque foi quando nós começamos a fazer, mesmo na parte de testes, né, e acompanhando as validações, e essa mancha, ela avança, ela recua um pouco, porque o fenômeno seca nosso aqui, ele caráter de seca relativa, então ele acelera e desacelera, diferente da seca absoluta que é no nordeste do Brasil, que lá é seca, você já sabe que e quando tem uma situação um pouco melhor, as pessoas ficam felizes, né? Porque realmente às vezes tem crianças lá que nunca viram chuva na vida. É estranho falar isso, mas é uma realidade da região nordeste do Brasil.
Mas a região sudoeste apresentou essas características desde o começo, uma seca moderada, e ela foi evoluindo. O que nós notamos, bem claramente, didaticamente, uma redução pluviométrica na região sudoeste. Mas não é somente na região sudoeste. Ela pega o norte do Mato Grosso, então tem um envolvimento, né? Então, assim, nós colocamos o estado de Goiás para trazer uma fotografia 3x4, uma fotografia mais próxima do que está acontecendo, mas, na verdade, quando você olha o todo, aí você vê as nuances dessa seca, como elas estão se comportando. Mas, realmente, assim, a grosso modo, nós podemos falar de temperaturas mais altas do que a média, né, do oeste, e também o decréscimo dessa precipitação nessa região. Então, em março, fevereiro teve chuvas boas, janeiro e fevereiro nós tivemos chuvas boas praticamente quase em todo o estado. Agora, em março, abril, caiu assim, choveu a metade que previa a climatologia, né? Então, assim, só para dar um exemplo. Mas não é isso somente que faz com que o monitor detecte essa situação. É uma situação que ela vem de modo silencioso. Eu falo silencioso porque realmente a gente vai chamando de escassez, todo ano chove, não, tal. Mas, assim, é aquela situação que a gente sempre fala. As chuvas começam tardias, o período chuvoso acaba encurtando, ou chove-se demais de um mês, de repente, né? E vem aqueles índices pluviométricos muito altos, você não absorve essa chuva toda. Na verdade, ela escoa e vai embora por tempo. Pois é, e o reflexo disso é essa seca que você está falando, que ela ocorreu ao longo de um tempo, ela não é concentrada e agora se percebe que ela está lá, que é a seca. E eu até passei esses dias, eu vi umas imagens da região sudoeste e eu me lembrei da conversa que a gente teve aqui, né? A quantidade de queimadas. Além das queimadas, qual é a outra consequência dessa seca silenciosa ali na região sul e sudoeste? Leide, além das questões climáticas, nós podemos também elencar um processo. Eu já presenciei esse processo há muitos anos atrás, não voltei nessa região lá. Lá em Chapadão do Céu, por exemplo, tem um processo de desertificação. O solo goiano, ele é bom para plantar? Corrigindo, sim, as correções que são necessárias. Mas eu sei que os produtores rurais aqui, nós não estamos culpando ninguém, né? Sempre quero colocar essa situação, porque tudo é uma análise que juntos nós vamos descobrir todas essas nuances, né? Nós vamos começar a apontar essa situação. Mas eu me recordo que eu vi uma pastagem, você imagina uma pastagem com areia misturada ao capim. Eu achava muito interessante aquilo. Isso já faz mais de uns 8 anos que eu tive, né, nessa parte lá de Chapadão. Então, eu ficava olhando aqui e falei, gente, isso aqui já é um processo de desertificação. Não sei como é que está essa área, estavam tentando recuperar isso lá, mas nós temos uma situação. É bom para plantar em Goiás? Sim, é bom para plantar. Mas nós temos que ter uma preocupação ímpar com o nosso solo. O nosso solo é um solo frágil. O solo cerrado, todos nós sabemos, é um solo frágil. E olha o agravante. Vamos começar a correlacionar. Nós tivemos aí, ano passado, uma super queimada na região sudoeste, né? E nos outros anos também não é diferente. O produtor planta, ele colhe, deixa a palhada. Só que essa palhada está sendo queimada. Então, na verdade, nós não estamos protegendo. Esse solo não está protegido, Sileide. Ele está sendo massacrado. Assim, massacrado no sentido que essa queimada acaba com os micro-organismos. Há um investimento pesado por parte dos rurais na implementação desse solo para poder plantar nessa terra. Então, tem problemas que vão se construindo aqui, passo a passo, e com isso nós temos agora uma situação que estamos deflagrando essa situação da questão da seca, né? É uma seca silenciosa, ela se manifesta de algumas maneiras. Nós tivemos aí semana passada e retrasada, já algumas pessoas até nos procuraram aqui, e Mineiros já estava tendo problema com falta de água. Aí você falar Mineiros, né? A gente pode fazer outras correlações. O Alto Meia Ponte aqui, nós em 5 anos nós tivemos um decréscimo de 1.300 milímetros de chuva. Então, essa seca nossa, ela acelera. Nós estamos aqui, a nossa região está na parte moderada do mapa, o índice moderado.
ele acelera, desacelera, então tem uma evolução. E esse monitoramento, sim, vai propiciar que a gente possa ver vários cenários, como ontem nós fizemos a nossa apresentação, onde a nossa secretária fez a assinatura oficial, o termo de adesão, mas nós mostramos várias nuances, inclusive, assim, os parques ambientais dentro dessa região de seca, né? Dentro de cada região de seca. Como eles seriam afetados por esse episódio de seca que está se delineando. Nós temos aí a questão de disponibilidade hídrica, por exemplo. Bom, agora neste ano, vamos falar agora do presente, né? A previsão da meteorologia é de que as chuvas vão continuar como ocorreram no ano passado, ou seja, demorar entre começar o período chuvoso, chover muito em períodos curtos e depois reduzir o período chuvoso no final? Leide, para esse próximo trimestre, nós estamos com um prognóstico, eu vou passar primeiramente outubro, então realmente nós temos um prognóstico depois da segunda quinzena de outubro, não é assim, imediatamente depois do dia 15, mas sim, no decorrer dessa segunda quinzena de outubro, inicia-se o processo do período chuvoso. Nós temos, nossa modelagem numérica, ela aponta uma situação que estamos ainda avaliando como é que vai ficar, mas aponta uma situação seguinte, que novembro e dezembro, a região centro-norte, mas pegando a parte central do nosso estado, mas migrando também para a parte central, um excesso de chuva, que pode vir concentrada e pode também causar problemas. Mas nós estamos fazendo uma avaliação desse cenário para que a gente possa delinear algumas ações que nós teremos que tomar em conjunto com a Defesa Civil e os órgãos competentes para que atuem na linha de frente, né, numa situação de emergência. Estou colocando esse exemplo. Mas sim, as chuvas começam na segunda quinzena, já quase migrando para novembro mesmo. Então ainda tem aí um bom tempo de dias aí mais secos, com umidade relativa do ar baixa, temperaturas altas, André, é isso? Sim, sim. Nós tivemos esse refresco aí, né? Eu até brinco assim um pouquinho, né? Que a alegria de Goiânia durou pouca, né? Quando o pessoal começou, teve gente que mandava zap assim, falou assim, a chuva não chegou aqui não, eu quero reclamar, a chuva não chegou na minha casa não. Eu falei, gente, mas não dá, realmente não deu para atender todo mundo dessa vez, mas vamos procurar atender a todos, né? Brincadeira. Mas é para descontrair um pouco. Mas realmente nós tínhamos um diagnóstico e as chuvas seriam um pouco mais tímidas, né? Vamos colocar dessa maneira, mais tímidas nesse primeiro momento. Trouxe um refresco, mas o calorzão está voltando aí. Final de semana promete aí muito sol, tempo aberto e as temperaturas aí em elevação e a umidade relativa do ar caindo bem. Nós já voltamos para aquela situação de atenção já novamente com a umidade relativa. E aí, só para repetir, André, segunda quinzena de outubro que a chuva vem com a temporada de chuva? Sim, após a segunda, depois do dia 15 de outubro, eu falo assim, eu sempre coloco assim, porque tem muitas pessoas que falam assim, você falou dia 15, eu falei, não, vai acontecer na quinzena de outubro. Sim. Então, assim, vai chegar, porque o pessoal marca no calendário e liga, fala, você falou, tal, não sei o que, eu falei, gente, calma aí. Na segunda quinzena, o tempo é muito dinâmico, realmente nós temos aí a questão do Laninha esse ano, o sul do país vai ter problema com essa questão do Laninha, porque há uma redução, as frentes frias passam muito rápidas pelo sul do país. Então, esse Brasil de Brasis, né, como nós sempre colocamos, é uma diversidade até climática, né, do tempo. Né? Nós estamos falando, essa semana nós estávamos aí com geada no sul, calorzão, aí começa a chuva, queimada no Pantanal. Então, nós temos aí um leque de opções aí dentro desse Brasil nosso. Pois é, e a gente tem que ir se adaptando, né, a isso. Tem a possibilidade de termos crise hídrica, assim, o CIMECO também acompanha isso, né, a Secretaria acompanha isso. A gente pode ter crise hídrica nesse ano. A gente tem acompanhado aqui, por exemplo, a vazão do Meia Ponte, o André, e ela está baixa, mas não está tão baixa quanto estava no mesmo período do ano passado. Qual que é a avaliação, assim, com as chuvas e com a quantidade de água aí nos nossos mananciais por abastecimento humano?
Sim, hoje nós estamos com uma vazão de 5.750 litros por segundo. Nós tivemos, assim, esse ano nós implementamos no Rio Minha Ponte uma nova identidade de ação, né? Vamos colocar dessa maneira. Primeiramente, nós instalamos 2 equipamentos, que são 2 estações hidrológicas, que realmente são estações que têm nível e chuva, então ela traz para nós esta informação mais apurada. Ela está a montante de Umas e a montante de Goiânia, da captação de Goiânia. Então, nós temos para Goiânia 5.750. Está bem melhor do que o ano passado. Ano passado, graças a isso, nós temos uma situação que ano passado nós fizemos um corpo a corpo muito forte com os produtores rurais, com todos. Então, esse ano, quando nós retornamos, apesar da questão da pandemia, que gera uma situação que alguns não plantaram, outros sim, mas esse ano nós já tivemos um contato, mesmo que nesse período de pandemia nós não paramos ali no CIMEG e a Superintendência de Recursos de Saneamento também não, mas o contato com os produtores já demonstrava uma situação diferente. Eles já se colocavam prontos para uma situação assim, o que nós precisamos fazer esse ano, como é que nós vamos fazer o acompanhamento. Então, assim, já havia uma situação, uma outra situação se delineando. Graças a Deus, em relação ao ano passado, nós estamos muito bem, né? Nós estamos no nível crítico 1, mas com essas poucas chuvas que deram, nós, em 2 dias, né, essas poucas chuvas que deram, nós recuperamos aí alguns bons litros por segundo aí na vazão do Rio Minha Ponte. Então, nós estávamos aí, nós ficamos a menos de 4.957 e nós agora já estamos aí com 5.750. Então, nós tivemos uma redução e agora, sim, o Rio Minha Ponte deu uma recuperada tímida, mas sim positiva, né? Mas segue o monitoramento e segue aquela campanha que sempre colocamos aqui, viu, Rubens? Uso consciente da água. É importantíssimo. Faça chuva, faça sol, uso consciente da água é sempre importante. É para que nós possamos aprender como usar a água. A água é um bem finito. Sempre lembrando essa situação. Sem dúvida, né? Essa campanha tem que continuar, a conscientização tem que ser contínua e importante, né? Essa participação dos produtores e que eles entendam que não é nada contra eles, muito pelo contrário, é a favor deles, né? Se o uso for racional, a produção vai continuar, não vai ter de parar por falta de água, né, André? Com certeza, com certeza. Os produtores, todos unidos em prol de uma situação. Então, não tem assim uma situação, questão ambiental, não, mas sim uma questão de todos. O desenvolvimento econômico, a saúde e a parte ambiental do Estado, nós estamos aí unidos, né, em todos. Por exemplo, nós temos em Rio Verde uma brigada de combate a incêndio que é promovida e onde há a colaboração dos produtores rurais da região. Eles disponibilizam máquinas, aviões, e a coisa acontece. Então, assim, eles ajudam nesse combate à questão das queimadas também na região. Uhum. André Amorim, muito obrigado aqui pela disponibilidade de conversar com a gente, falando também sobre chuva, né, mas com essa questão do monitoramento aí de secas, enfim, abraço aqui, obrigado pela disponibilidade, bom dia, bom trabalho aí. Rubens, Cileide, Jéssica, nós da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, nós agradecemos por meio do CIMEGO, né, do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço, mesmo de longe, né? Nós não podemos nos encontrar assim como antigamente, mas logo creio que essa situação está se passando. Mas um grande abraço, um fraterno abraço a todos e um grande abraço também aos ouvintes Sagres. Obrigado, André. Obrigado pela disponibilidade aqui. O abraço fica assim à distância, né? Abraço. Caloroso ainda. É isso. Abraço a ele, obrigado pela entrevista. André Amorim, que é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. André Amorim, falando com a gente aqui também sobre a chuva, que vai voltar lá para a segunda quinzena de outubro. Confira destaques à íntegra da conversa no nosso portal, o sagresonline.com.br.